Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine, do educarcomsapiência.com. Hoje nós conversamos um pouquinho com as crianças sobre a virtude da criatividade. Eu gosto bastante de falar sobre essa virtude porque, ela é a única, dentro aqui do nosso programa, Valores e Virtudes, ela é a única que nós colocamos que é mais daquele ladinho considerado de virtudes intelectuais. Como eu mencionei para vocês ali no primeiro áudio, algumas pessoas dividem, né? Virtudes morais, virtudes de performance, virtudes intelectuais e assim por diante. Além daquela divisão, né? De virtudes cardeais e teologais. E eu gosto de trabalhar essa virtude com as crianças porque muitas vezes no meu trabalho como professora, eu me deparei com o espanto em ver a dificuldade das crianças em criar algo, em usar a imaginação e a criatividade. Na verdade, esse trabalho que hoje a gente vai começar, hoje não, né, gente? Em fevereiro, como vocês já sabem, ou já devem ter visto, nós vamos começar um novo programa na Academia Kids, que será com as Crônicas de Nárnia. Eu já mencionei um pouquinho sobre por que as Crônicas de Nárnia são tão importantes para mim e que eu já fiz um trabalho durante alguns anos com as crianças na escola e na igreja usando os livros das Crônicas de Nárnia, né? E chegou uma época que eu fiquei tão preocupada com o problema da dificuldade das crianças em imaginar as coisas, em criar algo, que eu desenvolvi um projeto. Ao longo do ano, nós trabalhamos a imaginação a serviço do rei e pegamos a lógica da vida de C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, para trabalhar a importância da imaginação. E dos subprojetos, né? Eu fazia um projeto para o ano todo e dentro dele tinha vários projetinhos. Um deles foi o de criar brinquedos e brincadeiras. E eu trabalhei aquilo pensando na minha infância, em que a gente pegava qualquer coisa e transformava num brinquedo, e a dificuldade que eu percebia nas crianças, porque hoje, infelizmente, nós vivemos em um contexto, pelo menos falando de forma geral, tá, gente? É claro, o contexto em que eu trabalhei em sala de aula foi um contexto de escola particular, cidade de São Paulo, que é uma cidade, enfim, né, muito populosa, com muito pouco espaço para as crianças brincarem. Eu já trabalhei em outras cidades, quando a gente trabalhava com projetos de contraturno com as crianças da igreja, por exemplo, que a realidade era um pouquinho diferente, ou bem diferente. Crianças de uma classe social diferente e que viviam muito mais brincando na rua, né? Então, infelizmente, existe esse contraste entre as crianças que acabam não tendo oportunidade de desenvolver a sua criatividade, sua imaginação, por conta do contexto de uma vida mais fechada, né? Tem acesso mais a brinquedos que já vêm prontos, já são comprados prontos, televisão, celular e pouco espaço, né, para criar e para usar a sua imaginação. Então, num momento desses, nós temos muitas famílias investindo em tirar um pouco as telas ou tirar totalmente. Algumas famílias já conseguiram, que eu considero uma façanha, assim, mas é algo muito louvável. Dentro desse projeto, inclusive, que nós fizemos lá, um deles foi de diminuição do tempo das telas. Era um desafio para as famílias e eles assumiam um compromisso junto com as crianças de estabelecer 1 hora no máximo de celular e televisão e brincadeiras que a criança teria que usar a imaginação no restante do tempo. Até esse projetinho foi feito com base no projeto do Ben Carson, que algumas pessoas já devem ter ouvido ou participado, né, do nosso projeto Sônia Carson, que era a mãe do Ben Carson, e nós nos baseamos nessa história para mostrar para as crianças que, às vezes, você tirar a televisão e colocar os livros pode trazer benefícios enormes
E é claro, essas famílias, como é o caso de vocês, eu acredito, e como o caso das famílias de alguns dos meus alunos, começaram a se empenhar nisso, ao perceber que as crianças realmente precisam criar, precisam usar o seu intelecto de forma mais imaginativa, né? E uma coisa muito legal é que nós temos a questão dos livros, né? As histórias, a literatura, ela vem exatamente para trazer para a gente. Eu comentei no textinho de hoje sobre a questão daquele baúzinho, né? Onde nós vamos colocando tudo que a gente aprende e que depois nós podemos usar no momento que exige a nossa criatividade. E as histórias, elas enriquecem, assim, muito, muito esse baúzinho que as crianças têm, que nós temos, né? Então, quando você vai para a literatura, especialmente a literatura mais rica, digamos assim, você tem um enriquecimento também do repertório imaginativo das crianças, inclusive do repertório intelectual também. Eu me lembro de brincadeiras que a gente fazia quando eu era criança, por conta dos livros que eu tinha lido, que eu queria imitar o que as crianças brincaram, e a gente criava aquela brincadeira, né? E é claro, eu morava num contexto de muito ar livre, assim, mas eu me lembro disso, da influência das histórias me dando ideias para a gente criar brincadeiras na nossa vida ali, né? Então, isso tudo que eu estou comentando com vocês serve para a nossa vida também. Eu sei que muitos de vocês já podem ter se deparado com a dificuldade em criar alguma coisa ou em ter ideias criativas. Eu já tive muitos colegas, até professores, que me diziam: é que eu não consigo ter as ideias que você tem. Não sou uma pessoa criativa. E a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que criatividade assim como outras habilidades que a gente precisa, é algo a ser desenvolvido. É por isso que nós colocamos aqui como uma virtude, porque embora não seja uma virtude moral, e sim intelectual, é algo que pode ser desenvolvido. Eu fiquei super feliz até quando a Vivian colocou hoje lá no Instagram sobre o desafio e comentando, né, como eles conseguiram já trabalhar bastante isso na família deles, da questão da criatividade. Então, se você sente alguma dificuldade nessa área, eu queria te incentivar a enxergar a criatividade como algo a ser desenvolvido. Segundo, que criatividade não é você simplesmente alguém estralar o dedo e você se tornar uma pessoa criativa ou você nascer mais criativo do que outros. Tem muito a ver com isso de repertório, que é o que nós acabamos de conversar. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais criativa, você precisa ampliar o seu acesso a outras fontes de informação. Nós hoje, adultos, acabamos lendo muito mais livros que envolvam o nosso desenvolvimento, ou profissional, ou como pais, ou enfim, né, na vida cristã. E faz muita falta, gente, o acesso à literatura na nossa formação como adultos mesmo. Então, uma coisa que eu incentivo bastante vocês também é aproveitar esses momentos de leitura com as crianças, é claro, para investir na sua leitura também, mas não ficar somente nos livros que você lê em voz alta para as crianças. Claro, quem já está inscrito aqui na Academia Kids, nós vamos nos aventurar bastante por meio das Crônicas de Nárnia ao longo desse ano. Na Academia Jardim, nós também vamos ter as histórias do Pedro Coelho e outras histórias, né, da Beatrix Potter, para os pequenininhos. Mas no nosso caso, como adultos, nós podemos também mergulhar em literatura um pouco mais profunda, né, mais densa, que contribui muito para a nossa formação, que são os livros clássicos, né? Então, eu cheguei a pensar aqui no meu vulcão de ideias que eu tenho todo ano, né, para o que nós vamos fazer, em fazer um projeto, já que quase tanto a Academia Jardim quanto a Academia Kids nós vamos trabalhar com literatura inglesa, que seriam, no caso, Beatrix Potter e C.S. Lewis. Eu pensei em convidar os adultos para a gente fazer uma espécie de clube de leitura de outros livros da literatura inglesa, incluindo Tolkien, Jane Austen e outros, né, grandes clássicos da literatura que nós temos
ali da Inglaterra, que é esse berço, né, de formação literária. Mas eu sei que aí já são ideias demais, além do que o que nós possivelmente damos conta aqui. Mas o que eu queria dizer é que esses livros, eles enriquecem demais, demais a nossa mente e nos permitem esse repertório criativo. E, além disso, ideias que a gente encontra em outros lugares também, né? Você pode pesquisar ideias, você pode se inspirar nas ideias de outras pessoas e construir novas ideias a partir dali. Às vezes as pessoas me diziam na escola, por exemplo, nossa, como você fez esse projeto tão legal, não sei de onde você tira essas ideias. E eu sempre digo, gente, eu tiro as ideias de outras ideias. A gente, nós que somos criaturas, não criamos a partir do nada, né? Como nós falamos no textinho de hoje, Deus é o Criador que cria, a gente usa aquela expressão ex nihilo, ele cria a partir do nada, ele fala e tudo vem a surgir. Nós não. O Tolkien dizia que nós somos os criadores secundários. Nós criamos nesse mundo secundário a partir do que Deus já criou. Então, é sempre a partir daquilo que já existe que nós temos ideias novas, não é verdade? Então, a questão é nós estarmos o tempo todo curiosos, para usar esse termo, em conhecer ideias de outras pessoas, em guardar aquela ideia na nossa mente. Eu lembro quando nós começamos o material do estudo das virtudes, que uma amiga minha, que inclusive me dizia sempre assim, eu não tenho ideias, Kate, para fazer atividades com as crianças. E ela começou a fazer as atividades propostas ali no material, dos 4 contos. E eu lembro da primeira vez que ela me disse assim, hoje eu criei uma atividade inspirada nas atividades que você colocou ali no material. E ela me contou o que ela tinha feito com as crianças dela e eu fiquei super feliz, porque é assim mesmo que funciona. A gente vai mergulhando tanto nesse mundo de ideias e atividades que a gente começa a ter as nossas próprias, né? Então, o nosso desafio de hoje, ele tem muita relação com inspirar as crianças a criarem algo novo, a usarem a imaginação delas a serviço do rei, para usar o nome do projeto que nós tínhamos lá na escola. Mas isso diz respeito a nós também. Não nos deixarmos, digamos assim, acomodar no nosso intelecto. Incentivarmos a nós mesmos a agir mais ativamente, usar mais o nosso intelecto, pensando e buscando ideias, buscando soluções para problemas. Naqueles momentos em que você pensa, pronto, agora aqui acabou, não tem mais o que a gente fazer aqui. Você lembra que eu comentei, né, que a virtude da criatividade é considerada uma virtude intelectual, mas tem relação com a questão moral também, porque quando você toma a decisão de não se acomodar intelectualmente, não, eu vou pensar mais, eu vou pesquisar, eu vou buscar, isso tem a ver com o aspecto moral nosso, né? Que tem aquela pontinha de fortaleza, de perseverança, de eu vou em busca de algo mais, não vou me deixar quedar, ou não vou deixar essa preguiça ou essa passividade tomar conta de mim. Eu vou adiante e eu vou buscar novas formas. E é assim que surgem, né, as grandes ideias, é assim que surgem as soluções para os pequenos e grandes problemas da nossa vida. E, acima de tudo, aqueles que conseguem ver nisso eu estou usando o intelecto que Deus me deu e eu gosto da ideia de estar trabalhando com o meu intelecto em algo que vai ser usado também para a glória de Deus. Então, meu incentivo hoje para vocês é esse, de continuarem firmes em enriquecer o seu repertório imaginativo, trabalhar muito a imaginação das crianças também, para que a gente, sempre que precisar, tenha como buscar lá nesse baúzinho as ideias criativas, usar nossa mente, nossa imaginação para criar soluções e caminhos novos e que tudo isso seja para a glória de Deus. Quem usa o material já sabe, está faltando só uma virtude da história do rei Alfredo, né? Então, vamos ver lá. Depois eu vou lançar a perguntinha para ver quem sabe que virtude é essa que nós vamos trabalhar
com as crianças e com a gente também na segunda-feira. Até mais então.